Abra sua Bíblia, Gênesis 21. Aleluia. Ou lemos aqui, Gênesis 21, do verso 14 ao 21. Então, Abraão levantou cedo, tomou alguns pães em um recipiente de couro cheio de água fresca e as entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz de um anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amém? Agar, para você que não sabe, está na Bíblia, tá, irmão? Que tem umas pegadinhas aí que o povo faz aqui, está na Bíblia, né? Ela foi a serva de Abraão. Abraão fez uma promessa, Deus fez uma promessa a Abraão, que daria ele um filho. E o tempo passou, e ele ficou velho, a sua esposa velha. Será que vem? Será que Deus vai cumprir? Será que não vai? Aquela dúvida bateu, que passou muito tempo. E então, eles têm uma ideia brilhante de ruim: colocar a mão onde Deus tinha falado que ia fazer. E fizeram. Sara então chama Agar, sua serva, e deita-se com Abraão e tem um filho. E Deus dá um filho a Abraão, que é Ismael, atravessando totalmente o propósito e plano de Deus para a vida dele. Que Deus tinha tirado ele da terra dele. Sai, Abraão, da tua parentela, do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mais tarde, hoje, temos Abraão como o pai da fé, que rompeu tudo e saiu vagando para o meio do nada, somente com a palavra e a confiança de Deus. E então, nasce Ismael, só que não era o plano de Deus, não era como Deus tinha falado. Passado um tempo, então, Sara engravida, e vem Isaque, o filho da promessa, que foi prometido por Deus, esse sim. E as duas tinham uma rixa. Não sei se você consegue imaginar isso. Um homem casado com duas mulheres, na mesma casa. Tá, não tem como dar certo isso. Não tem como. E então, começa as rixas, uma tirando sarro da outra, que ela não podia ter filhos a princípio, depois tinha, o menino começa a zombar de Isaque. E então Sara chega e diz a Abraão: Abraão, não dá mais, vamos despedir essa. E ali, todo o capítulo 21, você vai ver que o Senhor visita Abraão e diz: Abraão, essa palavra que Sara te diz, acate, ela faça isso, porque Isaque é o filho da promessa. Porém, eu também farei de Ismael uma nação. Eu vou levantar desse outro filho. Por mais, Deus não falou isso, tá? Eu que estou falando aqui. Por mais que vocês fizeram essa situação ruim aí, eu vou intervir e vou abençoar a vida de Ismael. E então ele despede Sara. Ela sai. Aparentemente, eu, né, na minha visão, vejo isso ruim. Tipo, o camarada usou ela como serva, usou e simplesmente dá um pão,
e uma botija de água e diga a ela: ande pelo deserto, ela e o filho. Parece meio, mas assim fizeram. E eles saíram. Como o Senhor assumiu esse problema de Abraão, que Abraão e Sara criaram, o Senhor acabou assumindo. E não desamparou. Por mais que a gente coloque situações que mude o curso da nossa vida, mesmo assim, pela infinita misericórdia do Senhor, Ele não nos desampara. Nós não vamos ficar à deriva, irmão. Vamos ficar sem rumo. Por mais que nós façamos coisas erradas, tomemos atitudes erradas, direções, o Senhor vai para lá, a gente quer ir para cá. O Senhor diz fique, a gente vai. O Senhor diz vai, a gente fica. E você, se você já teve essa experiência, é bem provável que sim, você sente quando o negócio é errado. A gente sabe quando não é para ir. A gente sabe quando não é para fazer. A gente sabe quando é para ficar. E mesmo assim, a gente faz o contrário. Daí a gente já se encosta. Ah, irmão, mas a nossa natureza é de pecado. Nós pecamos, nós somos falhos, nós somos negligentes. Isso, somos. Só que temos consequências. Toda atitude tem uma consequência, boa ou ruim, mas tem. E então, Agar vê naquele sol, você imagina um deserto, o deserto é quente naquela época e nessa também, mas hoje temos mais recursos. E ela não tinha, somente um pão e uma botija de água. A água se acabou, ela coloca o menino embaixo de uma árvore, sai uma distância e chora. E o menino chora mais alto, porque ela não queria ver o menino morrer. E então o Senhor interviu na situação. O Senhor não deixou a vida de Agar à deriva. Ele não deixou a vida de Agar ao léu. Ele interviu e disse: Agar, não temas. Deus ouviu o choro do menino. Eu fui pesquisar uma curiosidade, e ela tem por volta de, não temas na Bíblia, 365 ou 66, tem dois estudos lá. Na Bíblia está escrito 365 ou 366 vezes, não temas. Pastor, é um para cada dia do ano. O nosso ano, 365 ou 6, foi o ano bissexto, é um para cada dia do ano, o Senhor dizendo: não temas. Não temas, eu sou contigo. Eu não vou te desamparar. Por mais que, em meio a que, não importa o que, eu estarei contigo. Isso que o Senhor falou a Agar, se você for pesquisar, a Bíblia tem vários e vários e vários relatos disso. Que o Senhor intervir em situações assim, inimagináveis. Inimagináveis. O Senhor fez e algumas até beira da loucura. Quer ver uma loucura aqui? Josué capítulo 6. Ele vem falar, depois você lê, que essa aqui é as muralhas de Jericó. É um negócio absurdo isso, você sentar com a pessoa, com um engenheiro, Tico, e falar para o engenheiro assim, ó, a gente tem um muro aqui, ó, essa parede que a gente quer derrubar ela. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai usar nada aqui, nós vamos colocar os pastores e os levitas aqui com um chifre, tocando aqui, ó, tocando um trompete. A gente traz o Valmir com o trompete, os músicos, e vamos tocar esse trompete e a igreja vai gritar, e essa parede vai cair. Você falar isso para o engenheiro, a primeira coisa, ele vai falar que você é louco. E é o primeiro ponto, que quando Deus intervir, já vem a loucura. E o Senhor dá a Josué essa estratégia. E o povo era guerreiro, o povo era armado. Guerreiros cercavam Josué. E Deus dá essa estratégia. E ele vai, rodeia os muros de Jericó. 7 dias, uma vez por dia. No último dia, 7 vezes. E então eles tocam os chifres, os chofares. E o povo grita. E o muro cai.
E o povo entra, toma posse, pega aquilo que o Senhor falou, o ouro, a prata, os vasos de ferro e de metais, destrói tudo, mata tudo, e o Senhor dá a cidade. O Senhor não desampara o povo, mesmo numa loucura aos olhos humanos. Se você for analisar, a Bíblia é repleta, irmão, de loucuras. Aos olhos humanos, que não tem como isso acontecer. Você nunca mais viu isso acontecer, em lugar nenhum. Não tem registro nenhum disso. Não tem como, se o Senhor não estiver. Daí essa mensagem. O leme está nas mãos dele. Sempre esteve e sempre estará. Há muito tempo atrás, teve um irmão que pregou lá na Assembleia do Santa Bárbara, e ele falou, não vai acabar em pizza isso aí. De vez em quando ele repete. Não vai acabar em pizza, não vai acabar, não está desgovernado. Você olha para a economia, você olha para o mercado imobiliário, para as ações, para o dólar, para a alimentação, você vai no supermercado e dá aquele desespero, meu Deus, irmão, não está à deriva. Tem um forte e poderoso Deus que está segurando o leme, está no controle de tudo e de todos. Talvez o desespero bateu a sua porta, chegou lá na família, algum familiar, talvez o diagnóstico não é favorável, mas o leme está nas mãos dele, está no controle dele. Embora a gente não vê, você já passou por situações terríveis assim, de desespero total, e daí lá na frente os anos passaram, aí você vem, eu lembrei, olha, aquilo que aconteceu, você comenta na mesa, aquilo que aconteceu aquela vez, é para isso hoje, encaixa, o quebra-cabeça vai se encaixando, esse quebra-cabeça da vida, ele vai se encaixando, não é pelo mero acaso, é porque está no propósito do Senhor, tem um propósito nisso, e isso vai se encaixando nas nossas vidas. Bate o desespero, irmão, bate a tristeza, de situações que vão, às vezes, recorrentes. Eu sempre brinco lá em casa, quando vem as coisas, Tico, as coisas começam a dar errado, elas dão errado mesmo, tudo dá errado, só falta chover para cima, mas ainda não aconteceu, mas acontece tudo, daqui a pouco vem aquela brisa, aquela calmaria, aí eu brinco, vamos desfrutar, vamos aproveitar, porque daqui a pouco vem de novo, essa é a nossa vida, porque já ouviu muito isso, né? Principalmente nós, antigo aí, é de vitória em vitória, viu esse termo? Irmão, logicamente, se é de vitória em vitória, é porque é de luta em luta. Se você teve uma vitória, é porque teve que lutar. Então, irmão, a vida é essa, de constantes lutas, para que o Senhor nos dê constantes vitórias. Daniel, no capítulo 6, ele também vai dizer, o que aconteceu aqui? Ele estava no palácio, lá, são vários presidentes, né? Uma versão diz, vários presidentes, vários líderes, e então, eles veem que Daniel tem o seu chamado, uma pessoa diferenciada, que ainda não era do povo, e então, o que acontece? Vem Daniel 3 vezes ao dia, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Então, sempre tem as pecinhas que chegam diante do rei e falam, rei, vamos fazer um decreto aqui de 30 dias. O que o senhor acha? Da gente, todos têm que somente pedir autorização a ti, se prostrar a ti, só você. E como o Tico falou esse dia aqui, o rei, claro, acatou. Porque as pessoas que estão com pensamentos errados e malignos, eles vão direto na fonte, que é o ego. Chega na pessoa e diz, nossa, como você canta, como você toca. Aí se a pessoa deixar, aquilo infla. Rei,
você é o rei de tudo aqui. Você que manda. Se você colocar o anel, cravar aqui no papel, está cravado. Então, assim o rei fez. E os mesmos já foram, porque já sabiam, foram atrás de Daniel, pegaram Daniel 3 vezes ao dia, se prostrando a Deus. Num quarto dele, a Bíblia diz, com a janela virada a Jerusalém. Então, chega no rei e diz, rei, tem um camarada aí, Daniel, que está prostrado, buscando o Deus dele. E o rei, ainda a Bíblia diz que o rei quis ajudar, porque o rei gostava de Daniel, ele quis ajudar Daniel. Diz que ele se ficou perturbado o dia todo, ao cair da tarde, e essas pessoinhas chegaram e falaram assim, rei, é o seguinte, aqui diz que os medo-persas não revogam o que o rei declarou. Aí o rei diz, pegue Daniel e jogue a cova dos leões. E foi jogado. E os leões nada fizeram, nenhum arranhão. O rei perde o sono, a Bíblia diz. Passa aquela noite em claro. De manhã, ele corre lá e diz, Daniel, na cova. E Daniel diz, rei, eu estou aqui. Aí Deus manda tirar de Daniel lá ileso. Pega a galerinha e joga na cova dos leões. Os leões imediatamente comem todo mundo, eles, as mulheres e os filhos. Depois leia, irmão, isso é maravilhoso. Daniel capítulo 6. E então, o Senhor, com um leme na mão, controla a vida de Daniel. Você já se colocou na situação dele? Você está buscando ao seu Deus em um lugar diferente, onde ninguém busca? Às vezes só você crê no Deus verdadeiro na sua casa, entre os seus parentes, lá na sua sala, na faculdade, no colégio, lá no trabalho, na corporação, várias mesas lá, somente você professa Cristo. Lá dentro da viatura, talvez, Maico, no dia do trabalho, só você professa. Lá na oficina, talvez é só a pessoa que professa. E, normalmente, aquilo vai afunilando, vai sufocando aquela pessoa sozinha. Desde que Deus esteja no leme. E você dê liberdade a Ele. Senhor, conduza a minha vida. Leva-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Então, o Senhor vai tomar o leme. E então Daniel está lá, num povo que não era o seu povo, proclamando um Deus que não era o Deus deles. E ele orando, buscando ao Senhor 3 vezes ao dia, ele é trazido para ser jogado na cova. Se fosse eu e você, o que passaria na nossa cabeça? O que falaríamos? Será que íamos reclamar? Será que íamos dizer, Senhor, 3 vezes ao dia eu estou te buscando e é uma cova que me resta? Será que já fizemos uma oração assim? Senhor, eu te sirvo há tantos anos, eu estou na igreja há tantos anos, eu leio, eu estou indo na oração, sábado dos homens, eu estou indo no culto das mulheres, uma vez por mês, estou fazendo muito, né? Demais. Eu estou trabalhando na igreja, estou fazendo tal coisa, estou acumulando 2 funções, isso é demais. Para mim passar por isso, para eu estar enfermo e não ser curado, para o meu filho estar passando por isso, para o meu marido, para minha esposa, será que eu mereço estar passando por isso? Quem nunca indagou o Senhor assim? Será que eu mereço, Senhor? Melhor que ele não responda, irmãos. Melhor ele não responder. Que se responder, não tem psicólogo no mundo que te resolva essa resposta. Porque nós, irmãos, nada merecemos. Mas a boa mão misericordiosa do Senhor tem estado conosco. Tem cada manhã sido estendida sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa. Está lá, toda manhã estendida sobre nós. E em momento algum, se eu e você dermos o leme na mão dele, ele vai nos desamparar.
Dificuldades, passamos e passaremos. Nunca você ouviu aqui no MAP, imagino eu, que um evangelho de que você é vencedor, que você é o máximo. Ai, Deus, você é o máximo. Nunca teve uma mensagem dessa aqui no MAP, um tema, você já notou isso? Porque, irmãos, dificuldades e tribulações é o que temos. Umas por consequências nossas mesmas, dos nossos pecados, das nossas falhas, que tem um versículo na Bíblia que diz isso aí, está na Bíblia também, de que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados. Tem um jargão que ouvimos bastante, né? Como é que tá, irmão? Estou na prova. E esse é nada, irmão, fez a vida toda errada, um monte de... Trocou os pés pelas mãos e está na prova. A prova é quando Deus te coloca para te aprovar. Prova é de Jó, irmão. Por mais que foi um homem pecador, ele não tinha feito nada para estar naquela situação. Mas foi escolhido por Deus para ser provado. Só que toda aprovação de Deus, ela tem aprovação. O Senhor aprova. Porque Deus sabia, naquela disputa com o diabo, na vida de Jó, Deus já sabia. Com certeza Deus não ia escolher Edmar, porque não ia aguentar aquilo lá. Ele foi aonde ele sabia. Jó, reto, íntegro e temente a mim. Foi o testemunho que Deus deu dele. Mateus 8. Vamos lá, João, vamos ler isso aí. 8, 23. 23 ao 27, diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Então, seus discípulos vieram despertá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmão, quando eu e você estamos nesse barco quase afundando, com as ondas mais altas que o barco, a preocupação do Senhor é tanta que Ele está dormindo. Enquanto eu e você estamos clamando, se descabelando, reclamando, murmurando, o Senhor está dormindo, tranquilo. Então Ele acorda. Você já imaginou a fé? Se o discípulo ali tem uma fé mais ou menos, pastor, ele vai dizer assim, falou: vamos acordar o Senhor? Ele está dormindo, que é a situação que a gente está aqui. Eram todos pescadores, para todos, alguns, né, pescadores, Pedro, João, homens que conhecem o mar, homens que têm habilidade, estavam com medo. Então não era um ventinho, era muito vento. Para uns pescadores habituados na situação estar com medo, era muito. E daí talvez Pedro diz: vamos acordar Jesus? Talvez Tiago disse assim: mas vamos acordar ele para ele morrer junto com a gente? Porque se o barco vai afundar, se a pessoa não tem fé, vai dizer assim: ele vai morrer junto com a gente. Acorda, pelo menos ele vai desesperar com a gente aqui também. Todo mundo desesperado, todo mundo morre, está resolvido. Mas eu imagino o Senhor, uma conjectura minha aqui, irmão. O Senhor, sabe quando você, sábado não, né, que a gente acorda cedo, né, Tico? Sábado à tarde, então, sábado à tarde. Depois que você dormiu aquele soninho, assim, aí você desperta, estica os braços, Jesus está no barco, assim, se esticando, se espreguiçando. O que está acontecendo aí? Essa bagunça, essa gritaria. Aí eu disse: Senhor, nós estamos morrendo aqui, ó, a tempestade, dá uma olhada aqui. Aí, Senhor, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, calmo, sem se apavorar. Diz um amigo meu: sem se emocionar, não se emocione. E Jesus diz: acalma-te vento, aquieta-te mar. E a Bíblia diz aqui que uma calmaria se estabeleceu ali.
virou um lago, uma piscina, tranquilo, aquele vento. E então os próprios discípulos que estavam andando com Cristo, às vezes, um tempo, já comeram do milagre, Jesus tinha multiplicado pães, Jesus tinha dado vista ao cego, Jesus tinha levantado um coxo, Jesus tinha feito alguns milagres. E eles ainda não tinham entendido, porque eles questionam aqui, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Eles não tinham tido Jesus como Cristo, como o poderoso para transformar situações, que tinha todo o poder. Eles não tinham entendido ainda para fazer esse questionamento. Se você fez esse questionamento aí na sua vida, que Deus é esse que deixa eu passar por isso? Que Deus é esse que deixa, que permite que tal pessoa passe por isso? Que haja tanta fome, tanta miséria? Que Deus é esse? Irmãos, Deus não tem nada com isso. Deus está para o momento que eu e você clamarmos a Ele. Ele poder acalmar o mar. E mesmo que talvez, Edmar, e se não acalmar? Pode ser que o mar não se acalme, que o mar continue. Se o mar estiver continuamente bravo, você pode, como Pedro, o Senhor fazer você andar sobre aquela tempestade e passar do outro lado. Como Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar através de Moisés, e o povo está vindo aqui, os soldados egípcios estavam chegando até eles, e eles pararam de frente do mar. O que fazer? Foi Deus, irmãos, que mandou Moisés tirar o povo. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando Deus envia, Ele providencia. Quando Deus envia, Ele dá a circunstância, Ele abre a porta. O que for preciso, Ele fará. Porque Ele está no controle. A gente não entende muitas coisas que passam, se desesperam por tantas notícias e notícias ruins e ruins que você escuta e vê. O Senhor está, irmão, no controle de tudo. O que você precisa nesta manhã com essa palavra entender é isso. Que independente, você não precisa entender a situação, você precisa entender só isso, que quem está segurando o leme é o Senhor. Se você sair daqui dessa manhã com essa consciência que o Senhor está segurando o leme, você não precisa entender mais nada, irmão. Você não precisa fazer um curso teológico de quantos côvados tinha a arca de altura de... Não, irmão, isso você não precisa, nós não precisamos. Nós precisamos saber é que o Senhor está no controle. Ter fé o suficiente, se não temos, pedimos que o Senhor nos acrescente a fé, para em qualquer situação que passarmos, sabemos, fazer essa oração: Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Eu não estou entendendo nada, mas eu creio que o Senhor está no controle da minha vida, da minha família, dos meus filhos, desta igreja, que o Senhor conduz o leme desse barco da vida. Em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos, irmão, essa consciência. Difícil, mas o Senhor nos encoraja, Ele traz a nós essa palavra. Que você tenha isso, irmão, assim claro. Se busque do Senhor, se há alguma dúvida, que o Senhor controla tudo, busque dEle, para Ele tirar isso dos nossos olhos, que essas escamas caiam da incredulidade. Se professamos um Deus, se vemos ao culto, se estamos aqui, fomos batizados, se estamos vindo, que daqui a pouco vamos se batizar, que estamos começando essa caminhada com Cristo, se você está começando agora, se você já tem um tempo, essas escamas precisam cair dos nossos olhos. E você vai ver que vida maravilhosa é essa. Irmão, passar semana, mês, ano de tribulação,
está tranquilo. Aí você olha algumas pessoas, né? Aí você vê assim, as pessoas antigas são citadas, né? Tal pessoa, a minha avó é citada, o meu avô, o meu pai, o presbítero tal, aquele irmão, aquela irmã. Que fé extraordinária, que nada abala. Tristeza vem, irmão, ao coração, pode ter certeza. Mas o Senhor é o afago na alma. Aquilo que precisamos para caminhar um pouquinho mais. Sabe aquele regozijo? Eu tenho isso para mim. Não sei como que você interpreta a ceia do Senhor. Aquilo ali é um combustível para mim caminhar mais 30 dias, Tico. Aquilo fortalece, aquele memorial que todos os meses a gente é colocado aqui à frente, irmão. O memorial do corpo e do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. O Senhor disse, anunciai isso, façam isso, recomendou isso, para que nós tenhamos a lembrança do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós estabelecemos aqui, por cada 30, uma vez por mês, tem a nossa ceia aqui, para estarmos celebrando a morte e ressurreição do Senhor, para estar aquilo, irmão, assim, ó, fresco na nossa mente, no nosso coração, que Ele morreu, ressuscitou para nos dar vida. Venha, irmão, com esse pensamento para a ceia, não venha aqui para cumprir um rito, um protocolo. É ceia, ceia é o culto, ceia é o culto mais cheio, que meio que vem meio que na obrigação, né? Na ceia tem que ir, né? Se não for, recebe uma chamadinha lá, né? Não recebe, né, irmão? Fica tranquilo. Mas eu tenho que estar lá, pelo menos na ceia eu tenho que estar lá. Não, irmão. Nós temos uma vida com Cristo, uma vida com Deus. É segunda, é terça. Simplesmente no primeiro domingo do mês é a celebração, para anunciarmos. O Senhor disse, anuncie até que eu venha, até que eu volte buscar a igreja. Trazer a memória, irmão. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em meio às dificuldades e tribulações, o Senhor está com a mão no leme, segurando firme, irmão. Pode ficar tranquilo. Vai chegar o dia do acerto. Vai chegar o dia da prestação de contas. Quem errou, irmão? O governo do país. Irmão, isso não compete a nós. Não nos compete. O que nos compete é ter fé e confiança no Senhor. É estar orando por situações adversas que passamos. Orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos líderes aqui na igreja, orar por tantos outros lugares onde o evangelho está sendo pregado e anunciado verdadeiramente. Que a fé não se esvaia, não saia de nós. Que nós estejamos a cada dia, por mais que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos ou de muitos se esfriará, mas que isso não se cumpra na minha vida, nas nossas vidas. Que nós vamos romper isso. Que nós vamos lutar contra isso, contra esse esfriamento que bate dia após dia. Foi dito aqui na nossa oração que talvez seja esse nesse mundo moderno que estamos vivendo, a nossa maior dificuldade, pastor. Seja, como nós vamos lutar contra esse esfriamento? O que nós estamos fazendo de frente desse esfriamento? Ou vamos se entregar, já que está escrito na Bíblia, vamos se esfriar? Não, irmão. O que tem sido nós, aqui foi falado para homens, nós sacerdotes da casa, do lar, como nós vamos conduzir a nossa família em meio a um mundo frio espiritualmente, uma igreja fria espiritualmente, não crendo mais em curas, em milagres, em transformação de vida, em prodígios, em maravilhas que a Bíblia relata que aconteceu e acontece. Nós somos testemunhas disso aqui, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, casas, famílias inteiras sendo restauradas pelo poder que há no nome de Jesus e na sua palavra. A palavra está sendo pregada, irmão.
domingo após domingo, nas células, aqui no culto das mulheres, no culto, no encontro dos homens, está sendo falado. Como está o nosso coração? Está receptivo a essa palavra? Ou estamos cumprindo um protocolo? Eu estou na escala, eu tenho que ir, que eu estou na escala. Eu estou na escala para tocar, estou na escala do som, da transmissão, eu estou na escala na recepção. Como nós estamos encarando isso? Isso vai determinar o controle do Senhor no barco. Porque nós, por vezes, a gente coloca a mão no leme e daí dá para o Senhor. A gente está na bonança, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Cantamos hinos, letras maravilhosas aqui, que o Senhor é o dono da nossa vida, que o Senhor controla. Primeira situação adversa que acontece, a gente vai lá e mete a mão no leme. A gente quer controlar. E isso, irmão, é certo que não dá certo. É difícil entregar cegamente quando você tem um pouco de escamas nos olhos. Agora, tranquilo e fácil é você colocar nas mãos do Senhor. Senhor, eu fiquei triste por aquela situação, eu estou decepcionado com tal pessoa, com isso, com aquilo, com tantas coisas, mas o Senhor está no controle. Eu sei que um dia isso vai mudar, isso vai passar. Sabe aquelas pessoas que dão aquela palavra de esperança? Chega e fala, meu Deus, que situação difícil. Não, irmão, amanhã vai estar melhor, fica tranquilo. Amanhã vai estar melhor. Um amanhecer do Senhor será melhor. Amanhã tem nova misericórdia ao amanhecer. Amanhã tem pão na mesa. O Senhor providenciará, porque Ele tem cuidado de nós. O Dudu vai cantar uma música aqui. Nunca foi cantada aqui, até... É lindo, irmão. Preste atenção nessa letra dessa música. Que ele vem de encontro essa palavra. É a letra maravilhosa. Por vezes a gente é encaminhado por situações assim no louvor, né? Louvor você se emociona, né? Se emociona no louvor, nem vê o que está cantando a letra lá, não estou vendo mais nada, eu estou emocionado. E é maravilhoso isso. Mas preste atenção nessa letra, irmão. Linda essa mensagem. Que o Senhor nos ajude. Se você não tem essa confiança plena que o Senhor está no controle de tudo, busque, Ele nos dará, Ele te dará. Nós estamos aqui para ajudar. Tem as irmãs, tem os homens, tem o culto, tem as células, pessoas inúmeras aqui, irmão. Peça ajuda. Se você está passando dificuldade, não fique com aquilo para você, só no teu coração, só na tua mente, lutando aqui, mente, coração, razão e emoção. Não, irmão. Chame alguém. Tem os pastores, tem os líderes de célula, tem o pessoal aqui nos homens, tem as irmãs lá. Busque ajuda. Seja sincero. Chega e fala assim, irmão, eu não tenho essa aí que você falou. Eu não consigo ver isso. E a gente vai ter uma pessoa aqui que vai orar junto com você e vai te ajudar a vencer isso. Porque nós somos corpo em Cristo, uns com os outros, e estamos aqui com essa função de um ajudar o outro, de um estar com o ombro para o outro. Se você tem essa dificuldade, irmão, busque ajuda. Ore ao Senhor, que uma pessoa se aproxime de você e te ajude nisso, para que essas escamas caiam. Você tenha certeza, por mais que as tribulações virão, que o Senhor está com o leme na mão, no controle de tudo. Amém? Feche os seus olhos, irmão. Preste atenção nessa letra. É linda. Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende suas mãos e controla a embarcação. Sorrindo pra mim me oferece a salvação. O
O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que é tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos